Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Estefânio Gama novamente, trabalhando a disciplina de Sociologia, tá? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, que são os chamados movimentos sociais. Esse assunto, ele frequentemente tem sido cobrado no Enem, tá? Então é necessário aí ter um pouquinho de atenção sobre os itens que nós vamos abordar e ao término nós vamos resolver alguns exercícios que caíram especificamente no Enem, ok? Acompanhe comigo quais são os assuntos que trabalharemos nesta aula. Primeiro item, história dos movimentos. Segundo, finalidade e tipo de movimentos. Terceiro, movimento estudantil. Quarto, movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Quinto, movimento feminista. Sexto, o uso da internet como ferramenta dos movimentos. E, por fim, os nossos exercícios, ok? Vamos então iniciar com a breve história dos movimentos sociais. O meu primeiro objetivo é mostrar para vocês que os movimentos sociais não é algo que emerge a partir do século XXI ou século XX. Nós vamos fazer um passeio pela história para que possamos perceber que a sociedade movimenta-se, agita-se no decorrer tanto da antiguidade, período médio, moderno e também contemporâneo, ok? O movimento que nós vamos utilizar aqui como pontapé inicial sendo dado ocorre na antiguidade, no século V a.C., tá? Acompanhe a leitura do material. Os movimentos sociais são observados de modo geral em todas as sociedades em diversos momentos da história. Na antiguidade, a revolta do Monte Sagrado. O que é que nós temos aqui? Essa revolta ela ocorre na cidade de Roma, tá? Nesse momento, nós temos uma parte da sociedade romana, que são os plebeus, e quem está acima deles são os patrícios. Os patrícios desfrutam de direitos, deveres, benefícios, enfim, desfrutam de basicamente direitos políticos. E quando nós olhamos para os plebeus, eles são desamparados, desassistidos, e eles percebem a sua importância dentro dessa sociedade. Eles percebem que eles são importantes na formação do exército, eles são importantes na contribuição com seus impostos. E então o que é que essa sociedade passa a fazer? Passa a reivindicar um cargo chamado tribuno da plebe dentro da principal instituição romana, que era o Senado. E para reivindicar isso, o que é que eles fazem? Eles fazem uma revolta em um monte que era sagrado, por isso revolta do Monte Sagrado. Aproveitam-se da oportunidade de perceber que haveria uma hipótese de uma invasão dos inimigos dos romanos em seu território. Então, tomando conhecimento dessa situação, eles saem da cidade. Obviamente que os patrícios vão ao seu encontro para poder, então, exercer uma negociação, tá? E diante dessa negociata, o que a gente percebe é que os plebeus são atendidos com o seu pedido, que é um cargo dentro do Senado, que no caso seria os chamados tribunos da plebe. Eis que então os plebeus têm o seu pedido atendido, solicitam, né, um cargo chamado tribuno da plebe e eles conseguem, a sua reivindicação é atendida por parte dos patrícios, tá? Um outro movimento que nós temos, você pode olhar no material aí, na Idade Média, é a revolta do Jacques, ou Jacquerie, tá? É uma revolta que vai acontecer no século XIV. Você, quando estuda história, sabe que no século XIV é o século da crise, né? A crise do sistema feudal. É um século marcado pela fome, pela peste e pela Guerra dos 100 Anos também, tá? Então, o que vai acontecer? É uma revolta camponesa, tá? Que vai acontecer na França. Essa revolta, então, ela ocorre porque havia uma pesada tributação sobre os camponeses. Havia uma carga horária, uma carga de trabalho muito pesada sobre os camponeses que tinham que sustentar e manter tanto o clero quanto a nobreza. O que é que nós vamos perceber? A partir desta revolta, a ideia era reivindicar a ideia de uma diminuição desse pagamento de tributos. Mas isso não vai... Os revoltosos serão basicamente sufocados por membros da nobreza. E estimula-se, acredita-se, estipula-se que tenha sido morto aproximadamente 22 mil pessoas. Então a nobreza vai vir com toda a força para não permitir que este movimento de fato alavanque, né, tenha um grande destaque.
Tá? Um outro movimento social que a gente pode destacar, e você pode acompanhar no material aí, durante a Idade Moderna, é a Reforma Protestante, que ocorre durante o século XVI. Inclusive, vale ressaltar que a Reforma Protestante, neste ano, no ano de 2017, completa-se 500 anos. Tá? Dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero prega as 95 teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Então, 2017 comemora-se 500 anos da Reforma. Também foi considerado um movimento social. Por quê? Porque, então, um clérigo, né, um monge, Martinho Lutero, um monge alemão, não concorda com as práticas da Igreja Católica. Ele, então, olha para as Escrituras e olha para as práticas que a Igreja tinha e percebe-se que não havia aí um casamento, não havia um entendimento entre aquilo que estava nas Escrituras e aquilo que era praticado pela principal instituição religiosa. É um movimento também, tá? E que até hoje tem a sua força com o chamado protestantismo, os protestantes, comumente chamados de evangélicos. Outro movimento social que a gente pode destacar, e esse já faz parte do período contemporâneo, né, do período do qual nós pertencemos, eu destaquei 3 aqui para nós. Eu destaquei o movimento estudantil, o movimento sem terra e também o movimento feminista. Tá? Existem outros demais movimentos, como o movimento negro, o movimento feminista negro, o movimento LGBT, tá? O movimento dos ambientalistas. Então, existe uma diversidade de movimentos. E aqui só a título de curiosidade mesmo. Vocês podem perceber que nós temos o movimento feminista, nós temos o movimento negro e nós temos o movimento feminista negro. Por que isso? Porque, basicamente, entende-se que a luta do movimento feminista ele está muito mais direcionado à mulher branca, da classe média. O movimento negro ele está direcionado mais ao homem negro. E nenhum dos movimentos conseguem abarcar as demandas, as reivindicações e as necessidades que a mulher negra possui. Então, por isso ter um movimento feminista negro, porque a mulher negra não se encaixa nos demais movimentos, nem no feminista, nem especificamente no movimento negro. Ok? Feito isso, então, vamos dar uma olhadinha na finalidade dos movimentos sociais. Acompanhe a leitura do material. Qual é a finalidade e tipos de movimentos? Contribuem para a tentativa de ampliar os direitos e estender a cidadania a todos os indivíduos. Reafirmam a importância do protagonismo da população nas mudanças sociais, o que faz com que as mobilizações e as pressões continuem. O que é que nós podemos perceber? Que a atuação do movimento social ela é fundamental para a cidadania. Por quê? Porque os movimentos sociais, basicamente, eles acabam lutando, eles reivindicam direitos, a manutenção ou a conquista de novos direitos. Então, a importância do movimento social se dá a partir do momento em que um determinado direito a sociedade entende que é necessário fazer parte da sua cidadania, ou então quando um direito passa a ser ameaçado. Tá? E aí a importância do movimento social para pressionar o Estado. É a sociedade pressionando o Estado conforme as suas demandas. E o movimento social ele vem também justamente porque os nossos representantes, ou seja, a classe política, que deve estar sensível, deve ter a sensibilidade das demandas sociais, quando essa classe política não tem essa sensibilidade, cabe a quem reivindicar os seus direitos? Cabe à própria sociedade. Por isso a ideia de movimentos sociais. Tá? E aí esses movimentos, esses grupos, então, pressionam o Estado para que os seus interesses sejam atendidos, para que as suas reivindicações sejam atendidas. Ok? Feito isso, vamos então para o primeiro movimento social que nós iremos estudar. É o movimento estudantil. Acompanhe a leitura do material. Movimento estudantil defende os interesses dos estudantes, promove campanhas específicas e também participa, historicamente, dos principais debates e lutas do país, como a defesa da democracia, da educação e do patrimônio nacional. O movimento se tornou uma importante força no processo de transformação social e, com sua capacidade de organização, levou 100 mil pessoas à rua em 1968. O que é que nós temos aqui? O movimento estudantil sendo fundamental, não somente para os estudantes, mas para toda a sociedade.
Porque o movimento estudantil ele acaba atuando em todos os espaços, não somente no que diz respeito aos interesses do estudante, mas no que diz interesse ao interesse da própria sociedade. O exemplo que ele nos traz aí, que levar às ruas 100 mil pessoas em 1968, vale ressaltar que em 1968 nós estamos vivendo a ditadura militar. E então, você conseguir levar essa quantidade de pessoas em um momento histórico onde a tecnologia não era o que nós conhecemos hoje, é uma grande conquista. E qual seria então a luta? E vale dizer, o movimento estudantil será perseguido durante a ditadura. Eles vão ter que se encontrar de maneira clandestina. E qual era a luta aqui do movimento estudantil? Era uma luta defendendo a volta da democracia. Voltar à democracia seria voltar o quê? A ideia da liberdade. Então, a liberdade de expressão, a liberdade de voto, a liberdade de manifestação, enfim. Então, o que é que nós vamos perceber? É que o movimento estudantil, ele não atende somente às reivindicações dos estudantes. A própria ideia do passe livre, ou do passe livre sendo pago em 50%, a participação dos estudantes tendo direito a meia entrada em eventos, cinema, show, enfim, teatro, entendendo que a vida do estudante não se resume somente no processo de escolarização, mas ele também vai além, o seu processo de ter acesso à cultura que é oferecida em meio à sociedade. Então percebam, neste caso, a importância do movimento estudantil. Ok, pessoal? Por enquanto ficamos aqui e até daqui a pouco.